Olá, amigo inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao Nem Só de Concurso Viverá o Concurseiro, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é muito importante porque aqui, nesta parte do canal, a gente conversa e fala sobre a nossa fé cristã, sobre o nosso caminhar cristão e sobre também as dificuldades de ser um concurseiro. E as dúvidas, né, que abatem o nosso coração nos momentos que a gente enfrenta dificuldades no universo dos concursos. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas questões diferentes, né? Eu já falei sobre 4 pontos aqui da Bíblia, sobre Salmos, né? Sobre a importância de você ter uma vida com Deus, sobre a diferença do que é ser abençoado segundo a Bíblia, né? O bem-aventurado é aquele homem que não anda, né, no conselho dos ímpios, né? Então nós conversamos bastante no último domingo e este domingo eu quero fazer diferente. Eu quero convidar você para conhecer a minha caminhada cristã, né? Então, porque é muito fácil chegar aqui e falar de Deus, né? Falar de que Jesus é muito legal, de que Deus tem um projeto para mim, para a tua vida. Geralmente a gente vai ser abençoado, que Deus vai nos abençoar, e daqui a pouco a minha vida não condiz com nada aquilo do que eu tenho falado. Então, por isso eu quero trazer você um pouco para conhecer quem é o Mr. M dos concursos, ou quem é o Marlon Ribeiro, aqui um cristão e concurseiro, assim como muitos de vocês aqui do canal. Então, vamos lá, vamos para esse momento? Então, venha para cá na família Mr. M. Muito bem, voltamos para conversar então sobre isso, sobre a minha história na caminhada cristã, a minha história como família, né? Então, como eu disse, eu gosto muito de falar isso para prezar também por aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito. Eu acredito no casamento, a instituição casamento eu acredito. Então eu venho falar para vocês, eu sou casado há 20 anos, né? Desde janeiro de 2002, eu tenho 43 anos hoje. E, então, quando eu casei, eu tinha apenas 22 anos, né? Porque eu fiz 43 agora, no mês que passou. Então, basicamente, casei com 22 anos, né? Encontrei aí a mulher da minha vida. E sou casado, né? Fiel a ela durante esses 20 anos da minha vida. E tenho 2 filhas maravilhosas, né? Que estão junto conosco, que ainda não saíram de casa, então a gente tem toda aquela dinâmica de correria, de um no quarto, outro chama a mãe, chama o pai, vamos fazer alguma coisa e tal, aquela dinâmica de família gostosa que a gente tem, né, em casa. Então, esse é a minha vida familiar. Então, sou casado há 20 anos, sou o filho único da minha família, então sou o filho único. Como você sabe, meu pai faleceu, foi agora dia 29 de março, né, uma perca grande aí, mas ele já sofria há 4 anos e meio acamado, depois de um AVC, e eu e a minha mãe que cuidávamos dele, né? E então agora a minha mãe mora junto com a gente, então a gente tem aí uma família composta por 5 pessoas dentro da minha casa. Então, gente, essa é a minha vida. Eu congrego hoje na Igreja Batista Pioneira, né? Então, que é uma igreja da região sul do Brasil, até Curitiba, depois tem no Espírito Santo. E agora eu vou contar um pouco então da minha caminhada cristã. Desde quando, como que iniciou, quando eu me converti, e como que foi, o que eu faço na igreja todos esses anos, como que foi tudo que aconteceu na minha vida cristã. Então, primeira coisa, gente, eu basicamente comecei a frequentar a igreja evangélica, né, quando eu tinha 4 anos. Razão de quê? Minha mãe, né, minha mãe que hoje tem 75 anos, então ela passou por um período onde ela teve uma pneumonia muito grave e ela estava no hospital, né, e já estava um estado que poderia morrer, que já estava mais para morrer do que para continuar viva. Esse era o estado da minha mãe. E foi visitada por pastores da igreja Assembleia de Deus, né, que foram lá visitar o quarto e oraram por ela. E oraram firmemente, e ali, logo depois, 3 ou 4 dias depois, a minha mãe teve realmente um milagre, uma reviravolta no estado dela, e ela foi abençoada aí com a alta do hospital, com a melhora e saindo do hospital. Esse foi o primeiro contato da minha mãe com Deus, com a palavra de Cristo, com a oração desses pastores, né, que falaram do amor de Jesus. E a partir deste momento, então, ela não foi automaticamente para a igreja. Então ela lembrou daquilo, né, ficou feliz, agradecida a Deus, mas depois de um tempo, aí acho que foi uns 6 meses a 1 ano, ela teve um momento em que ela disse, não, eu tenho que visitar a igreja, eu tenho que começar a frequentar, e ela foi visitar então a igreja Assembleia de Deus, e a partir do momento que ela visitou, ela nunca mais saiu de estar nos caminhos de Deus, né, e começou a congregar
na Igreja Assembleia de Deus, e eu ali tinha 4 anos naquela época, né? Então ali eu comecei a caminhada minha, né, como pequeno, junto com a minha mãe, e naquele momento meu pai não concordava, né, com a minha mãe frequentando a igreja evangélica. Então naquela época tinha muito aquela ideia, assim, o pessoal era muito contrário, assim, você tá frequentando uma igreja evangélica, e a gente sofreu uma luta, assim, muito grande no início, né? Eu com 4 anos, minha mãe, às vezes a gente, para ir na igreja, a gente ia escondido, minha mãe ia escondida do meu pai quando ele saía trabalhar e coisa assim, e daí nós voltamos logo para não chegar antes dele em casa. Então foi um período difícil ali, o primeiro ano, acho que minha mãe estava na igreja. Depois, com o passar do tempo, meu pai aceitou, ele não ia na igreja, mas ele deixava nós irmos na igreja. E ali, então, eu cresci num ambiente cristão, né? Sempre ia na escola bíblica dominical aos domingos. Então cresci conhecendo a palavra de Deus, e a minha mãe cada vez mais firme e forte, porque ela foi transformada, não somente a cura, mas também a vida dela com o passar do tempo ali na igreja. E eu lembro, a minha conversão foi quando eu tinha 11 para 12 anos, num culto, onde realmente a palavra falou, impactou na minha vida e falou sobre a salvação, sobre realmente eu querer aceitar Jesus Cristo no meu coração, para que ele fizesse a diferença na minha vida. Então, durante todo aquele meu tempo de 5 a 11 anos, eu realmente era alguém que frequentava a igreja, era filho de alguém que frequentava a igreja, mas não era alguém que tinha recebido e que tinha entendido o que eu estava fazendo lá. Então, com 11 anos eu lembro muito forte ali um culto em Passo Fundo, né, pastor Germano Zucchi, que pregou, e ali tocou no meu coração, e ali eu aceitei a Jesus como meu único Senhor e Salvador. E ali eu conto como o momento da minha conversão em Cristo com 11 anos. Então eu cresci na igreja, gente, basicamente, né? Não dentro da igreja, mas cresci ali nos caminhos de Deus, com minha mãe. Minha mãe sempre firme e forte. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a jogar futebol de campo na equipe da cidade de Passo Fundo. E aí surgiu uma grande polêmica, porque metade das pessoas da Assembleia de Deus naquela época, né, imagina, em 1995 para 98, muitas pessoas achavam que futebol não era uma coisa que um cristão deveria jogar naquela época, né? E quem era membro da Assembleia. Então, metade das pessoas da igreja era contra eu jogar futebol, eu era goleiro, e metade, ou 20, 30% me apoiavam, dizendo, não, vai, é teu sonho, continua. E aí eu fui crescendo no mundo do futebol, né? E quando eu cheguei com 18 anos, eu já estava no grupo principal, do time principal aqui do Passo Fundo, disputando o Gauchão, e aí acabou que foi comprado o meu passe para eu jogar na equipe juniores de São Caetano. Olha só, né? Que bênção. Então eu tive uma vitória ali no mundo do futebol e acabou que eu fui para São Caetano. E sempre firme nas palavras de Deus, né? Só que aí como eu tinha essa ideia de que as pessoas não achavam que aquilo que eu estava fazendo metade, pensavam que era errado eu jogar futebol, porque era uma coisa que era mundana, teoricamente, na Igreja Assembleia de Deus naquela época. Então eu cheguei lá em São Caetano, o hotel que eu ficaria era dos jogadores. Até começar o campeonato juniores eu treinaria com o time profissional. Então o hotel dos jogadores que eu ficaria era do lado da Igreja Assembleia de Deus. Então eu cheguei muito receoso naquele momento de visitar a igreja por essa restrição. E eu pensei, nossa, vou chegar aqui, sou jogador, né? O pessoal vai ficar contra, não vai aceitar que eu esteja aqui jogando, né? Então eu fiquei assim receoso. Então aí foi o momento que eu acabei me desligando da Igreja Assembleia de Deus e conhecendo, né? Comecei a congregar durante os 2 meses que eu estive nesse hotel, numa igreja 2 quadras para frente, que era a Renascer em Cristo. Inclusive foi a igreja que o Kaká se converteu, né? O Kaká de São Paulo e tudo. E basicamente então eu comecei a congregar ali por 2 meses, conheci um estilo diferente, um estilo mais jovem, né? De falar da palavra de Deus, assim, sem tanto aquela questão de doutrina, de usar saião, que nem eu sempre cresci, né? Minha mãe usando saia e tal, aquelas questões, né? Não posso passar batom, mas questões assim que são doutrinárias da Igreja Assembleia, pelo menos na que eu cresci era assim. Então na Renascer de Cristo era um pouco diferente, mas ali eu também vi a pregação da palavra e, poxa, gostei, o pessoal falando de Deus e Deus e Deus, e que Deus tinha um propósito para as nossas vidas, que, né, Cristo era o centro de tudo. Então ali eu comecei a congregar nessa igreja com 18 anos, e logo após, então, quando foi feito o grupo de juniores, né, do Esporte Clube São Caetano, então eu acabei indo para a casa de juniores, que ficava no bairro da Vila Gerde. Aí, então, eu não estava mais longe da Igreja Renascer em Cristo, e lá perto dessa casa de jogadores tinha a Igreja Batista Vila Gerde. Quem conhece, né, em São Caetano sabe que é uma igreja enorme, com 3.000 membros. E ali, então, eu comecei
a frequentar a Igreja Batista, e hoje eu congrego numa Igreja Batista, né? Então foi ali o primeiro contato com a Igreja Batista. Fui no culto, realmente um culto abençoado, e ali eu comecei minha caminhada dos 18 ali, quando eu fiquei em São Caetano, né? Eu fiquei 1 ano e meio ali em São Caetano, mais ou menos, então ali eu congreguei durante 1 ano e pouco, né? Fiz amigos, pregações maravilhosas, fui tocado pela palavra de Deus, então ali foi firmando cada vez mais o meu conhecimento na palavra de Deus, né? Questão de doutrinária um pouco diferente, as mulheres podiam usar calças, né? E passar batom, essas questões diferentes do que o que eu cresci na Assembleia de Deus. Mas, como eu disse, né? Todo momento pregado a palavra, falado do amor de Deus, pregado a conversão, então eu fui crescendo na escola bíblica batista lá da Vila Gerde, nos cultos, né? E nunca deixei. Veja que o meu momento, veja assim, meu crescimento no futebol, eu fui pro time do Júnior de São Caetano, comecei a treinar lá, mas eu nunca deixei de estar congregando numa igreja, porque eu entendia que o projeto de Cristo para minha vida era muito maior do que somente jogar futebol. Então, aí eu cheguei nos meus 18 para 19 anos, então eu vou contar mais um pouco do resto da minha vida, porque nós estamos chegando à metade, né? Os 20 anos para 42. Então, eu vou deixar para o outro capítulo aí do Nem Só de Concurso Virar o Concurseiro, para contar toda a minha história cristã, de como que eu continuei, como que eu conheci a minha esposa, que também foi algo assim de Deus. Então, para mostrar para vocês um projeto que aconteceu, todo o projeto que aconteceu na minha vida, basicamente, une a minha vida cristã com a minha vida de concurseiro e com o encontro da minha família. Então, aqui nós estamos em São Caetano do Sul, uma das cidades mais bonitas e legais que eu morei. Bonitas não, mas assim, dinâmicas, né? Muito bom de morar em São Caetano, que eu estava lá e joguei 1 ano na equipe do Júnior de São Caetano, e eu vou contar minha história também no mundo do futebol a partir da próxima semana. E lá eu conheci então a Igreja Batista da Vila Gerde, que foi muito abençoado nesse 1 ano e pouco que eu fiquei congregando lá. E agora nós vamos passar para a segunda parte da minha história, que é onde eu acabo indo para outra cidade e conhecendo a minha esposa, e também vou falar para vocês sobre como continuou a minha vida cristã no mundo do futebol e conhecendo a minha esposa. Tá certo, gente? Então, hoje um pouquinho totalmente fora de concurso mesmo, porque fala da minha vida cristã, fala da minha vida no futebol também um pouco, e traz aí detalhes que eu acho importante para você conhecer um pouco de mim, né? Para saber aí quem que tá falando para vocês de Deus, como que é a minha história até agora com Deus, com Cristo e com a minha família e tudo que eu fiz até hoje por eles, né? E também para a honra e glória de Deus. Não esquecendo isso, né? Acho que todas as coisas que a gente faz, tudo tem que apontar para Ele, né? Nunca para mim, mas para Ele. Tá certo? Grande abraço e Deus no controle sempre.